Olá, pessoas! Bora conversar. Mais um episódio do Bora Conversar com Meire Silva. Hoje, com muito orgulho, com a nossa querida deputada estadual Márcia Lia, a minha líder, que temos aí uma trajetória de vida, de companheirismo, de parceria de 25 anos. É com muito orgulho que eu recebo você aqui, Márcia, para a gente poder conversar um pouco sobre essa história que está sendo construída, que foi construída aqui na Assembleia Legislativa. Dia 15 de março desse ano, já fizeram 10 anos, né? Estamos indo aí para 12 anos já de Assembleia Legislativa. E é uma honra para a gente poder estar aqui e conversar um pouco sobre essa história. Muito essa bom. História de construção de sonhos, de realização de sonhos, em várias mãos, com muitas pessoas, com muitas cidades, com muitos movimentos e muito trabalho. Seja bem-vinda, Márcia. Eu quero primeiro agradecer a você, Meire, parabenizar pelo trabalho, né, por esse espaço tão importante para a gente poder conversar com as pessoas, para a gente contar um pouquinho da nossa história, para a gente contar um pouquinho daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, porque as pessoas acham que é simples, não é. É difícil, mas é prazeroso, porque quando a gente consegue uma vitória para ajudar alguém, para ajudar alguma comunidade, para ajudar algum movimento, é um motivo de muito regozijo, de muita alegria. Então, eu fico muito feliz, né, por essa história construída a muitas mãos, mas de forma muito coordenada por essas 4 mãos, as minhas e as suas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença nessa nossa caminhada. Obrigada. É verdade. Eu agradeço demais também. E deputada Márcia Lia, Márcia Aparecida Alvejaneda Lia, é advogada, professora de História e Geografia, nascida em Araraquara, na mesma cidade que eu, né? E nós começamos lá em 2000, né, no sonho de fazer um governo participativo, mas hoje nós queremos falar sobre o projeto aqui da Assembleia Legislativa. Nós chegamos aqui, deputada, e eu me recordo que a gente olhou para esse mundo de salas, esse mundo de corredores, e nós tínhamos um sonho, né, de transformar todas essas paredes e muitas pessoas vindo para cá e debatendo as cidades, debatendo os movimentos. Bom, deputada, e aí fala pra gente como foi chegar aqui, né, nessa casa enorme, cheia de corredores, cheia de labirintos, cheio de portas, cheio de salas, mas também com o coração cheio de sonhos, com muita vontade de trabalhar. E eu sei que nós tínhamos dentro de nós tudo que a gente queria, mas conta aí como foi chegar e como fazer. Bom, eu tenho muito vivo na minha memória, né, o início do nosso mandato, porque foi um mandato que nós idealizamos construir com várias mãos. Nós temos no nosso escritório, no nosso gabinete, lá em Araraquara, 2 quadros onde nós compusemos esse quadro com várias mãos. Né, as pessoas que chegavam e que participavam no mandato, elas deixavam as suas mãos impregnadas ali naquele espaço, porque foi exatamente isso que nós sonhamos, né, da gente fazer um mandato de base, um mandato participativo, um mandato onde as pessoas pudessem ter voz, onde as pessoas pudessem trazer as suas sugestões. E a gente tem essa história ao longo desses 25 anos, né? Quando nós trabalhamos na Prefeitura de Araraquara juntas, na coordenação da participação popular, a gente não fazia nada que não fosse no coletivo. A gente fazia a atividade e a gente avaliava a atividade, sempre com toda a equipe, sempre com todo mundo, sempre a gente trazendo no nosso coração aquilo que de fato representava, né,
aquele coletivo da participação popular, e foi maravilhoso. Foi uma construção em que a gente foi crescendo, em que a gente foi amadurecendo, em que nós fomos sonhando juntas, sonhando com outras pessoas, e fomos fazendo um trabalho muito bonito, né? Aí esse trabalho ele foi se materializando até que a gente chegou na Câmara Municipal de Araraquara. Nós conseguimos ter um mandato de vereadora que foi muito participativo. Sabe que a semana passada eu fui numa audiência pública sobre as cooperativas, sobre a economia solidária, e estava lá o professor Sérgio da Unesp. E o professor Sérgio Fonseca disse assim: a deputada Márcia Lia foi quem fez o projeto de lei da economia social e solidária. Aquilo me encheu de saudades, me encheu de orgulho, porque a gente construiu aquele projeto com muitas mãos, com as cooperativas, com as mãos das mulheres, com as mãos calejadas de sofrimento, de muita gente da roça, né? E agora a gente vê as coisas lá em Araraquara, por exemplo, sendo ceifadas. As cooperativas, elas estão interrompendo o trabalho por conta de um governo que não quer construir com várias mãos. E eu acho que essa é a nossa diferença. Sabe? Esse é o nosso sonho, o sonho da gente crescer, mas a gente trazer as pessoas junto com a gente crescendo, né? Senão não teria sentido. Não tem sentido a gente crescer e deixar as pessoas para trás. Tem sentido a gente crescer e as pessoas virem junto com a gente. Então, quando eu penso na nossa chegada nessa casa, na Assembleia Legislativa, eu me lembro de que era pouca experiência, né, no Legislativo Estadual. Hoje nós já estamos juntas no 3º mandato. A gente já tem muita experiência, a gente aprendeu muito, a gente bateu muita cabeça, mas a gente consertou as cabeçadas, e eu acho que a gente precisa continuar construindo novos sonhos, sonhos maiores, né, sonhos mais amplos, sonhos mais eficazes. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que chegar aqui foi muito difícil, mas depois que nós chegamos, nós nos instalamos, e ninguém vai tirar de nós esse espaço não, né, Meire? É isso aí. Deputada, e é legal falar sobre isso, né, da participação popular, de tudo que a gente viveu na participação popular e como a gente criou mecanismos aqui, criamos ou aproveitamos os mecanismos já criados pelo nosso regimento aqui na Assembleia para poder continuar fazendo a participação popular aqui na Assembleia Legislativa. Fala um pouco, pessoal, das frentes parlamentares, das comissões, de como a gente vem trabalhando isso aqui. A gente chegou com muita vontade de trabalhar temas fundamentais, né? Tema da agricultura familiar, da reforma agrária, da regularização fundiária, da moradia, trabalhar a questão das mulheres, a questão racial, a questão LGBT, a questão dos idosos, das APAES, do terceiro setor, e aos poucos a gente foi aprendendo, né, que participação popular é fundamental aqui na Assembleia também. No Legislativo a gente tem que ter a participação das pessoas. Então, quando eu chego no meu gabinete e tem uma fila de gente esperando para me dar um abraço, para trazer uma sugestão, para solicitar uma emenda, para pedir para eu ir visitar o território, a alegria é muito grande. Você sabe que eu estava agora conversando com um companheiro nosso, que é dirigente de uma entidade importante, e ele me passou umas datas de umas atividades que vão acontecer, e ele falou assim, não está nem fechado ainda, mas eu sei da tua volúpia, da tua disposição de estar lá, que eu já passei antecipado. Depois, se não forem essas datas, a gente readequa, mas eu sei que você está sonhando em poder ir lá no território conversar com o pessoal. Eu falei, querido amigo, é exatamente isso. Por isso que eu estou te cobrando, já é a 3ª vez que eu te cobro, me passa as datas, me passa as datas. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe, Meire? Chegar aqui, poder construir as frentes parlamentares, poder fazer audiências públicas, com a participação massiva de muita gente que está no tema, que debate o tema, quer seja das pessoas atingidas por barragens, quer seja da moradia, da reforma agrária, da agricultura familiar, quer seja da CNBB, né, que a gente também trabalha a questão das igrejas católicas, com bispos, com padres, com amigos, parceiros. Eu acho que tudo isso foi
transformando cada dia mais o nosso sonho de fazer um mandato onde as pessoas de fato tenham a nossa alegria de compartilhar, a alegria dessas pessoas de estarem caminhando conosco. Muita gente não entende, né, como é que nós duas, sozinhas, né, com tantas dificuldades, com tantas portas fechadas que se fecham sobre nós, como é que a gente consegue continuar lutando com força, com coragem, cada dia mais disposição? É porque as pessoas estão com a gente, é porque a gente não está sozinha, é porque a gente tem as pessoas que estão lá nos territórios, nos dando força, nos dando coragem, nos dando disposição para levantar de manhã e agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de luta. Sabe que algo que me marcou muito foi quando nós lançamos a Frente Parlamentar por Moradia. Foi lindo. Foi lindo, foi lindo. Foi Tinha lindo. mais de 1.500 pessoas do movimento de moradia. Foi lindo. Aquele caminhão lá na frente, a gente entrando com todo aquele movimento. Naquele dia, eu tive a certeza que a gente estava no caminho certo. Que era daquela forma que nós teríamos que construir nosso mandato. Exatamente. Com as pessoas, com os movimentos sociais e ouvindo as pessoas. Exato. Não é assim, deputada? É assim, eu acho que muito mais do que falar, a gente aprendeu nessa caminhada a ouvir as pessoas, a dar importância a cada palavra, a cada demanda, a cada situação, né? E quando, como ontem, por exemplo, uma pessoa lá de Pereira Barreto me ligou pedindo ajuda, né? Era uma situação de uma pessoa com câncer terminal, era uma situação muito difícil. Eu pensei, Deus, me ajuda, porque eu não sei como resolver isso. Mas a minha mente abriu e eu consegui resolver. E a pessoa ficou muito grata, falou, olha, nunca na minha vida, quantos anos eu viver, eu vou ser grata à senhora por ter conseguido resolver essa situação dessa pessoa que está aí numa situação muito grave. Ela me mandou a foto da pessoa e a gente conseguiu resolver e a pessoa foi encaminhada para o Hospital do Câncer lá de Barretos. Então não tem dinheiro no mundo, não tem agradecimento no mundo que fale mais alto do que o que a gente sente quando a gente consegue fazer uma ação positiva. Eu fico muito feliz e eu estou muito feliz. Eu acho que assim, o mandato... nós discutimos temas imensos no estado de São Paulo, que é, por exemplo, a reforma agrária, a agricultura familiar, a moradia, direitos humanos, né, a violência doméstica em relação às mulheres. Mas esse cuidado das pessoas, né, Márcia? Vendo a pessoa como um indivíduo e vendo ele completo. Porque para você ter a dignidade, para você poder ter uma vida com dignidade, você tem que ter tudo. Então, não adianta a gente querer atender só o coletivo se você não atender o indivíduo. Então, é importante o que você colocou agora dessa pessoa que estava sofrendo com câncer, porque é importante as pessoas saberem que nós fazemos grandes debates, mas não há maior debate do que você cuidar da pessoa. Do ser humano. Daquele ser humano que muitas vezes não tem a quem recorrer. E vê em nós... a única pessoa, a única porta que vai abrir. Exatamente. E muitas vezes, Meire, é isso mesmo, porque as pessoas ligam para você, essa ligação, ela chegou para mim 5h30 da manhã. Eu não estava acordada, mas quando eu acordei, eu vi a ligação, eu vi a mensagem, eu imediatamente liguei para a pessoa. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui ajudar uma pessoa que com certeza vai ser muito bem atendida, porque o Hospital do Coração é um exemplo que nós temos no interior do estado de São Paulo. Parabéns à direção do Hospital do Amor. Muito bom. Deputada, fala um pouco para a gente sobre... Nós criamos aqui na Assembleia Legislativa as frentes parlamentares. E dentro das frentes parlamentares, nós discutimos todos os nossos projetos de lei, nós discutimos as discussões que a deputada fez nas comissões permanentes da Casa, nós criamos a Comissão da Mulher, né? E também fomos trabalhando todas as questões do Estado através das frentes parlamentares. E tem um tema... Todos esses, claro, é muito importante para a gente, mas a reforma agrária, a agricultura familiar e a regularização fundiária agrária, para a gente é um tema muito caro. Muito. Fala um pouco disso para as pessoas. A gente
lá em Araraquara, quando nós estivemos à frente da participação popular, a Meire sabe disso, ela era responsável pelos assentamentos rurais, nós temos 3 assentamentos rurais, e foi lá que o nosso sonho de melhorar a vida daquelas pessoas começou, né? Quando a gente via a alegria daquelas pessoas, porque uma política pública ia chegar no assentamento, quer fosse na área da saúde, da economia solidária, da educação, qualquer coisa que chegasse era um motivo de muita alegria, né? E a gente poder ser o fio condutor que transmitia essa alegria para as pessoas, que levava essa política pública, fez com que aquecesse o nosso coração. E a gente entendeu que cuidar das pessoas da roça, cuidar das pessoas que cuidam de nós, porque essas pessoas, elas produzem alimentos que vão nos alimentar para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha uma vida digna, né? E chegar no campo e ver aquela horta maravilhosa, e ver aquela produção de tomate, aquela produção de alface, aquela produção de arroz, aquela produção de quiabo, seja o que for, né? Nos enchia de prazer, de alegria. E aí, quando nós chegamos aqui na Assembleia Legislativa, nós percebemos que a pessoa que tocava essa pauta, que era o Tito, ele não estava mais na Assembleia porque ele tinha decidido não concorrer à reeleição, né? E aí eu e a Meire conversamos e falamos assim, não, nós vamos cuidar daquilo que nos é caro, daquilo que nos é fundamental, que é a gente cuidar do nosso povo da roça, do nosso povo dos acampamentos, do nosso povo dos assentamentos, do nosso povo da luta agrária, do nosso povo que produz comida, do nosso povo que produz comida sem agrotóxico. E foi assim que nós começamos essa nossa questão da regularização fundiária, da agricultura familiar, discutindo com os movimentos, discutindo com o MST, discutindo com a FNL, discutindo com o MSLT, e por aí vai, né? Com vários movimentos que são organizados a partir de acampamentos rurais, e alguns desses movimentos também têm alguns acampamentos urbanos, mas bem nas periferias das cidades, né? Então, nós não podíamos nos dar ao luxo de não cuidar dessa pauta. Essa pauta nos era em prioridade, a gente foi, montou e já estamos há 10 anos, né? E tem algumas pessoas aí pelo estado de São Paulo que dizem que eu sou a madrinha da reforma agrária, porque eu estou sempre nos acampamentos, a Meire também, sempre nos acampamentos, sempre nos assentamentos, sempre evitando reintegrações de posse, sempre correndo atrás com o nosso jurídico para ajudar as pessoas a permanecer naquilo que nós entendemos que é direito, porque o Estatuto da Terra garante. E depois nós vamos falar um pouquinho do PL 410 que está aqui, tá bom? Perfeito. E eu acho que por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente fala da reforma agrária, da agricultura familiar, é importante dizer que nós estamos falando de comida, né, deputada? Comida boa. Nós estamos falando de segurança alimentar. Segurança alimentar. Nós estamos falando de merenda boa nas escolas. Nós estamos falando do programa de aquisição de alimentos, que adquire alimentos lá do assentamento, lá do pequeno produtor e leva para a entidade. Nós estamos falando de segurança alimentar para os institutos federais. Fala um pouco disso, que a gente vai levar comida para os institutos federais. Falo com muito orgulho. Um dia, a gente visita muitos institutos federais, nós temos muitos amigos nos institutos federais e nós amamos, né, o método de trabalho dos institutos federais, a forma como eles formam os alunos, que via de regra são da periferia, alunos que têm situação financeira com muita dificuldade, que muitas vezes não tem nem o que comer, né, na escola. E aí, um dia chega a Meire para mim e fala assim, olha, deputada, nós precisamos conversar um pouco sobre a questão da merenda nos institutos federais. E nós começamos, a partir daí, a conversar sobre esse tema e identificamos, foi feita uma pesquisa pelo nosso mandato, nós identificamos que muitas dos jovens, dos adolescentes que estavam nos institutos federais acabavam deixando a escola porque não tinham comida, e lá no instituto não tinha comida, né? Quando tinha uma merenda seca, que é lá uma bolachinha. Eu me lembro que eu fui no Instituto Federal de Capivari, e aquela cena eu nunca mais vou esquecer. Tinha uma cesta num canto da escola, cheia de banana,
e era o que tinha para os alunos comerem banana. Então, os alunos passavam pela cesta, pegavam uma banana, 2 bananas e iam embora, né? E aquilo me cortou o coração, né? Porque a gente precisa comer comida, a gente precisa comer arroz, feijão, carne, ovo, mandioca, enfim. E aí nós começamos uma luta junto com o pessoal do MEC. A Meire vai contar também um pouquinho dessa história para vocês. E a gente conseguiu uma grande vitória, né, Meire? Conta aí pra gente. Na verdade, é importante dizer que os institutos federais é muito jovem, né, deputada? É uma grande política na educação, porque o jovem entra no ensino médio e pode sair da pós-graduação de lá. Empregado, via de regra. Empregado, via de regra. Mas é muito jovem. E a lei, o PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, não permite para as universidades e para os institutos técnicos e de universidades de ensino superior ter a alimentação escolar. A merenda. A merenda, né? Que é a comida. Por isso que as universidades têm os bandejões, essas coisas todas. Não pode vir recurso do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E isso foi, toda vez que nós íamos no Instituto Federal, o diretor falava a mesma coisa. A evasão é muito grande por conta disso mesmo, né? A gente não pode, nós temos um recurso, mas esse recurso não pode ser utilizado para fazer a comida. Depois de muita luta, né, a deputada, como sempre, comprou essa luta junto com o MEC, e eles também, Conselho Nacional de Alimentação, Conselho Nacional de Merenda, o Congresso, os técnicos lá do Ministério, e hoje nós temos aí a sancionada a lei que cria, né, a assistência estudantil, que vai dar as condições para os institutos federais, para as universidades. É um fundo Isso. criado com aquilo que nós temos de mais caro, que é o nosso petróleo, né? Que já era uma intenção muito antiga do nosso governo, desde a Dilma, que esse fundo vai ser aí dos royalties do nosso petróleo, para que a gente possa ter comida de verdade nos institutos federais, transporte, e não só para os institutos federais, mas as universidades que também. Que é tão difícil também o bandejão. Nós fomos estudantes, né, deputada? Sim. Quando eu vejo uma cantina num espaço, eu me lembro que muitas vezes eu chegava com muita fome, e aquele cheiro da esfirra com carne me dava muita vontade, mas eu não tinha como comprar. Não tinha dinheiro. Mas eu tinha a merenda. Então eu ia lá, forrava meu estômago e passava vontade de comer a esfirra. Mas se a gente não tem a merenda, como que a gente mata essa vontade? Exatamente. Então, esse mandato, por isso que eu digo que a agricultura familiar, a reforma agrária, não é algo só lá do campo. É uma necessidade para a gente aqui da cidade. Exatamente. E só é possível discutir isso para o Instituto Federal porque a gente tem que produzir comida. E a gente vai ficar feliz da vida de poder comprar comida do assentamento e pôr no Instituto Federal, não é isso? Olha, são vários os sonhos que nós conseguimos realizar com muita luta. Muita luta. Com muita dificuldade, porque não é fácil. Né? 2 aventureiras, 2 doidas varridas que se colocam e que quando pegam uma demanda vão até o fim, até conseguir resolver, né? Foi assim com a questão da merenda, foi assim com a questão da Minha Casa Minha Vida para cidades pequenas, porque a gente roda muitos pequenos municípios com 2.000, 3.000, 4.000 habitantes. Hoje eu recebi a visita de um prefeito que a cidade dele tem 5.600 pessoas. E aí ele estava reclamando, deputada, eu não consigo fazer nada porque o dinheiro que vem do FPM é muito pouco, o dinheiro do ICMS é muito pouco, eu preciso de ajuda. Então, quando a gente conversa com esses prefeitos, conversa com esses vereadores, conversa com as lideranças das pequenas cidades, a gente compreende a importância das políticas públicas chegarem lá. E foi assim com Minha Casa Minha Vida. Nós fomos várias vezes para Brasília, falamos com a Miriam Belchior, falamos no Ministério da Cidade, falamos com o Padilha, que era secretário das Relações Institucionais. Fizemos tudo que era possível de fazer, mandamos ofício para meio mundo e saiu.
Hoje os pequenos municípios conseguem, através da frente parlamentar de moradia que nós temos aqui na Assembleia, os pequenos municípios conseguem participar e muitos deles foram contemplados, uns com 50 casas, outros com 20 casas, outros com 100 casas, não tem problema. Aos poucos, a gente vai atendendo a demanda e as pessoas vão conseguindo ter dignidade, porque moradia significa dignidade. É isso aí. Nós vamos estar em Birigui, né, deputada? Fazendo uma Birigui, audiência pública. Dia 13 de setembro. É isso aí, para poder levar para Birigui, unidade habitacional, faixa 1, para a gente poder atender todas aquelas pessoas que tanto precisam de unidade habitacional. Exatamente. E, deputada, outra questão que eu acho que é muito cara para a gente, são muitas, são diversas, se a gente for ficar falando aqui de tudo, a gente poderia ter aqui vários episódios do podcast só para falar da nossa história. Mas o terceiro setor. Nós temos as entidades, né, e o terceiro setor, que são as entidades filantrópicas, que são assistenciais, mas também as entidades que são associações também lá urbanas e rurais. Sim. Nós temos a cultura, a gente tem que cuidam de pessoas com deficiência. Deputada, fala um pouco como foi essa história nossa aí com essas entidades. É um dos grandes orgulhos desse mandato, né? Porque quando a gente começou a ter as emendas impositivas, porque quando as emendas não eram impositivas, o governador pagava a seu bel prazer. Se ele queria pagar, ele pagava, se ele não queria, ele não pagava, e via de regra, 80% das nossas emendas, principalmente de nós que somos da oposição, elas não eram pagas. E quando a gente conseguiu aprovar, né, naquele curto período que o Márcio França ficou como governador do estado de São Paulo, nós conseguimos aprovar as emendas impositivas. E a gente já tinha acumulado experiência, né, da necessidade da documentação tá bonitinha. Então, é um orgulho muito grande para esse mandato, para esse estado de São Paulo, a gente poder contribuir com as nossas entidades do terceiro setor, com as Santas Casas, com as APAES, com as entidades que cuidam de idosos, de crianças, de adolescentes, da cultura, do esporte, da educação, né, poder contribuir com as pessoas que estão em situação de drogadição, porque é um problema gravíssimo que nós temos na nossa sociedade, né? A angústia, as pessoas com problemas mentais. Então, toda essa experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, ela tem se transformado numa política muito importante para o estado de São Paulo, porque a gente consegue entregar diretamente nas entidades, as emendas parlamentares, que foi uma briga grande também nossa, porque tinha que ir para a prefeitura, o prefeito passava se ele queria, se ele não queria, ele não passava, e a gente chorava quando o prefeito não passava, mas não tinha o que fazer porque a caneta está na mão dele. Aí a gente brigou bastante, a gente conseguiu, agora as nossas emendas, elas são encaminhadas diretamente para as entidades, desde que associação, cooperativa, enfim, OS, desde que elas estejam regularizadas, a gente consegue mandar diretamente e a gente vê a política pública acontecendo, como é o caso, por exemplo, essa semana do Criarte, lá na cidade de Taquaritinga, Exatamente. Que é uma política pública da cultura, da dança, da cultura, da dança, e que movimenta milhares de pessoas, né, emprega gente e leva cultura para as crianças e para os adolescentes de Taquaritinga. É um orgulho. Orgulho. E foi iniciativa desse mandato também a defesa no PPA do governo federal para que a gente pudesse incluir as entidades. Isso deu resultado, né, deputada? Deu resultado. Conta aí, pessoal. Conto. Agora, nos dias 17, 18 e 19 de setembro, nós vamos ter uma equipe do governo federal, da Secretaria Nacional da Presidência da República. Eu quero aproveitar para agradecer a Kelly, né, a nossa secretária nacional, porque a gente vai fazer formação para as entidades do terceiro setor. Por quê? Porque lá atrás, quando o governo abriu o PPA participativo, nós mobilizamos as entidades do terceiro setor para que a gente pudesse pleitear junto ao governo federal recursos orçamentários para que as entidades do terceiro setor pudessem ter vida própria, pudessem ter autonomia. E a gente conseguiu, né, Meire? Estaremos fazendo curso de capacitação para que as pessoas consigam acessar informações, né, no gov.br, e que essas pessoas, a partir do momento que elas estejam capacitadas, elas consigam participar dos programas, participar de
todos os editais que o governo federal vai disponibilizar para que o terceiro setor possa se fortalecer. Porque onde não chega o Estado, onde não chega a prefeitura, o braço é curto, o terceiro setor está lá para receber as crianças, para receber as entidades, para receber os idosos, para receber as pessoas que estão em tratamento de câncer, como é o caso do Hospital do Amor. Enfim, é muita coisa boa que aconteceu, né, Meire? Como é bom lembrar. Como é bom lembrar, gente. É muita coisa boa. Muita coisa boa. Porque se não estivesse no plano plurianual, as entidades não poderia ter editais para que as entidades entrassem e conseguissem recurso do orçamento público do governo federal. Exatamente. E foi uma luta nossa. Nós pegamos em primeiro lugar. A nossa proposta foi a que venceu em primeiro lugar na Secretaria Nacional da Presidência da República. Exatamente. E eu quero agradecer ao nosso presidente Lula por ter atendido, né, a essa demanda da sociedade, não é minha e da Meire, é da sociedade. Né? Dos movimentos que se organizaram, que foram para a plataforma, que votaram, que decidiram. Isso é participação popular. Exatamente. Isso é participação popular. E agora poder ter editais abertos para que pessoas que cuidam de outras pessoas na cultura, na assistência social, na saúde, no esporte, possam entrar e colocar o seu projeto para ser avaliado do governo federal. Exatamente. E esse curso vai ser para poder dizer que edital é esse, como vai ser feito tudo isso. E nós vamos ter também o outro curso que vai ensinar o Transfere Gov, né? Que é todo esse sistema tecnológico que muitas vezes eu me embaraço toda, mas a gente precisa ter gente lá nas entidades que saiba, né? Usar esse novo sistema do Transfere Gov para poder as entidades terem o recurso que é nosso, do governo federal, e para as entidades. Exatamente. Então, é muita coisa que esse mandato faz. É muita coisa que a gente faz. E aí, deputada, nós também trabalhamos muito próximo essa questão da energia, da água, né? Com o movimento de atingidos por barragem, nós sabemos o quanto essas pessoas sofrem. E por conta disso, nós já fizemos muitos debates. Já fizemos muitos debates com a CPFL, com a Electro, já fizemos muitos debates com a Sabesp, ainda quando a Sabesp era nossa, né? E eu queria um pouco que a senhora falasse sobre essa questão da privatização. Da privatização da Sabesp, essa questão da energia, o quanto que aqui na casa o nosso mandato luta contra as privatizações e por quê? Eu acho que tem algumas situações que são de soberania nacional. A água, a energia, a mobilidade urbana, o transporte, a saúde, a educação, isso não pode ser privatizado. Né? Não pode, de forma nenhuma, ser privatizado. Então, quando nós recebemos aqui a informação de que a Sabesp seria privatizada. E agora os tentáculos dessa privatização estão chegando lá em Araraquara para tentar privatizar o nosso DAI, que é uma empresa superavitária. E o prefeito caiu no conto do vigário. O prefeito está entregando o DAI e nós não vamos permitir. Se for preciso, nós vamos de casa em casa falar para as pessoas que a gente precisa fazer uma verdadeira revolução em Araraquara para que o DAI não seja privatizado. E as privatizações, elas são muito nefastas, porque não há transparência, não tem mais servidor público concursado, né? Eles mandaram, só da Sabesp, mais de 2.000 servidores já foram dispensados. A qualidade do serviço caiu. O preço da tarifa aumentou, a água vem suja, né? Muitos lugares, eu recebi uma denúncia hoje, que está lá na minha mesa, do pessoal da Sabesp, né? Do que eles estão fazendo com a pressão da água, que faz com que a água fique suja, com que a água não chegue a tempo, com que a água não chegue com qualidade, tudo isso para fazer com que a empresa seja muito mais rentável para dividir dividendos para os ricos, os acionistas majoritários, aqueles que estão à frente, de fato, da companhia Sabesp. E nós sabíamos que isso ia acontecer. O Brasil, o estado de São Paulo, com esse Tarcísio privatista, está na contramão da história do mundo. O mundo reestatiza
as empresas que trabalham com água, com energia, com telefonia, com mobilidade urbana, com transporte, e nós aqui estamos entregando tudo. Olha, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo um levantamento, né, da situação que nós estamos vivendo neste momento no estado de São Paulo. Nós temos vários problemas sérios com essa história do Tarcísio privatizar. Nós temos a questão da Sabesp, nós temos, ele vai montar mais de 150 praças de pedágio, a mais do que já tem nas estradas do estado de São Paulo. Quer dizer, é um verdadeiro assalto à mão armada que vai ser feito com a nossa população. A pessoa que às vezes mora numa cidade, mas ela trabalha do outro lado da cidade, ela vai ter que passar no pedágio na ida e na volta. Isso vai encarecer muito a sua ida e vinda, e ela vai ter muitas vezes uma diminuição drástica no resultado do teu rendimento do mês, né? Então, e não adianta falar, porque ele está fazendo. Ou é a praça de pedágio, ou o tal do Free Flow, que ele vai implementar, que já está implementando. Tem o problema do projeto de lei 410, que é a reforma agrária para os ricos, a reforma agrária às avessas, onde ele está entregando para os grileiros do estado de São Paulo, aqueles que há décadas tomaram posse, né? Nas capitanias hereditárias a gente já teve a distribuição injusta da terra, porque aqueles que estavam na terra, que eram os verdadeiros proprietários da terra, que eram os indígenas, foram dizimados, assim como está acontecendo em Gaza, aconteceu no Brasil, né? A população indígena foi dizimada para que os grandes proprietários, os portugueses, amigos do rei, pudessem tomar posse daquilo que era nossa, daquilo que pertencia ao nosso povo, daquilo que pertencia às populações tradicionais do território. E agora nós estamos vendo o Tarcísio fazer isso, entregando as terras do estado de São Paulo, as que remanesceram, porque nós não sabemos, Meire, a quem foi entregue, quantas foram entregues, tamanho dessas que foram entregues, se pagaram, se não pagaram, porque essas terras estão sendo entregues pelo valor de 10% tão somente do valor total da terra. Se uma terra vale 10 milhões, uma propriedade, ele entrega por 1. Não é bom? Não é legal? Para quem vai receber? Agora o povo de São Paulo está pagando a conta, porque é com o seu dinheiro, é com o meu dinheiro, é com os nossos impostos, é com a nossa luta, é com o nosso sacrifício que nós estamos entregando as nossas terras para meia dúzia de amigos do rei, de amigos do Tarcísio, e a gente não tem acordo com isso. Nós entramos, Meire, quando foi aprovada a Lei 17.557, nós entramos, eu era líder da bancada na época, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A gente tem feito todas as lutas para que a Carmen Lúcia tire esse processo, esse projeto da mão, e que ela faça isso se transformar numa inconstitucionalidade, porque eu não tenho dúvida que essa lei é inconstitucional, de todos os ângulos que a gente olha para ela, quer seja na iniciativa, que é viciada, quer seja no mérito, ela infringe o Estatuto da Terra, ela infringe todas as leis anteriores da reforma agrária, e a gente vê que nada acontece. E agora tem mais um projeto de lei para referendar ainda mais, com mais violência, com mais rapidez, para acabar com tudo. E a gente vai entrar com ação de regressão. Pode ter certeza, porque a lei vai ser inconstitucional. Eu não morro enquanto eu não fizer essas ações de regressão. E é um assunto muito sério. Muito sério, que infelizmente não ecoa em toda a sociedade, porque é um assunto técnico, difícil, né? Mas ecoa nas pessoas que estão lá, debaixo de lona, aguardando 17, 12, 15, 20 anos por uma terra para produzir. Ecoa por aqueles que moram no Pontal do Paranapanema e que estão nos acompanhando agora, deputada, e sabem de quem são as áreas que ele quer regularizar. Esse 410 veio depois de tudo que eles já fizeram com a lei que foi aprovada aqui na casa, que a deputada entrou com uma ADI, porque ele notou que existia outras questões que ele precisava resolver para entregar tudo. É isso. E essa lei é para isso. É para isso. É para, de fato, finalizar a entrega. Meire, você lembra daquela cena dele batendo o martelo? Uhum. A lei 410 é ele batendo o martelo desesperadamente para entregar. É para isso. finalizar. Quando ele diz que são pequenos produtores,
Eu vou explicar o que significa pequenos produtores. Nós temos áreas, terras, fazendas no Pontal do Paranapanema, por exemplo, que é uma fazenda imensa, enorme. Porém, tem grileiros em pequenos espaços. Verdade. E ali são áreas que não são áreas estaduais, eu insisto nisso. São áreas federais, porque são áreas ainda remanescentes das áreas devolutas, muitos ainda não julgadas, que precisam ser julgadas, outras ainda que precisam ser feitos estudos, mas são áreas federais e que teriam que ser feitos assentamentos da reforma agrária para que a gente pudesse produzir alimentos. E lá tem já muitos grileiros já ocupando essas áreas que agora ele quer regularizar. O Vale do Ribeira, o Alto Vale, quem está lá e vai nos acompanhar sabe que muitas daquelas áreas que já estão ocupadas por anos por grileiros... E lá tem terra rara. Terra raríssima. Minérios. Nós temos minérios. E que as mineradoras já tentaram isso antes, né? Mas não conseguiram. E que agora a gente pode estar regularizando isso para as pessoas. Sim. Então, deputada, assim, eu tenho muito orgulho, né, de estar nesse mandato, porque eu sei que apesar da gente, muitas vezes, não ter todos os deputados, né, do lado do povo do Estado de São Paulo, daqueles que mais precisam dessa casa, nós temos um mandato que resiste e um mandato que faz esse debate que poucos querem fazer. Exatamente. Né? Então, acho importante que a gente diga que nós esperamos que a gente consiga não votar o 410. Mas que vai ser muito difícil, né, deputado? O Tarcísio tem a maioria, ele negocia com os deputados, né? Ele consegue que 75% da casa vote com ele. Infelizmente é isso. Mas dizer que, assim, o nosso mandato é mandato de trincheira. De trincheira. É um de mandato luta. de luta. Nós não vamos desistir. A DI está lá, precisa ir para o pleno, né? A gente precisa levar para o pleno novamente para essa DI ser votada e a gente entrar com ação de regressão, porque essas áreas podem retornar todas para o Estado e a gente, de fato, fazer com elas o que teria que ser feito. Deputado, para a gente poder ir chegando no fim, porque também a gente tem muita coisa aqui na casa para acontecer, queria agora... a deputada virou presidente da Comissão da Mulher Advogada. Comissão de Direitos Humanos. Isso. Aqui da casa, né? E nós temos muitas pautas na questão dos direitos humanos. Mas muitas, né? Desde quando nós estivemos na cidade de Votorantim, deputada, teve o caso do menino que foi morto lá pelos policiais. E que assassinado. Foi assassinado pelos policiais. Muitas mães, muitos movimentos têm nos procurado com muitas denúncias de seus filhos terem sido assassinados pelos policiais aqui do estado de São Paulo. E também a questão da privatização da Fundação Casa, que tem todo um link com isso, né? E também a gente tem aí a pauta das vereadoras mulheres que têm sofrido, seja de qual partido for, viu, deputada? Porque, assim... Violência de gênero. Nós temos várias mulheres sofrendo isso, que é a violência de gênero, e as próprias deputadas aqui também sofreram. Queria que a deputada falasse um pouco sobre a Comissão de Direitos Humanos, a importância dela e o nosso trabalho lá. Desde o primeiro dia que nós pisamos nessa casa, eu participo da Comissão de Direitos Humanos, nunca deixei de participar, né? Sempre estive lá presente, sendo titular, ou quando não deu para ser titular, sendo suplente, mas a gente agora chegou na presidência, hoje eu dirijo a Comissão de Direitos Humanos, hoje inclusive a gente tem uma sessão, e nessa Comissão de Direitos Humanos a gente discute temas fundamentais, né? Temas que muitas vezes incomodam as pessoas, né? O assassinato de jovens, ninguém quer ir atrás, porque, via de regra, são verdadeiros assassinatos, quando não são verdadeiros extermínios de grupos de jovens, né?
A gente também luta muito pela questão da violência no campo. Então a gente sabe que isso também é complicado. Hoje, quando a gente vai nas penitenciárias, a gente vê que 80% de quem está lá dentro, ou mais até, são meninos. Parece criança, são crianças, jovens, que não tiveram uma oportunidade de um estudo, que não tiveram uma família organizada e que muitas vezes tenderam para o crime por conta de falta de oportunidades. E não é essa sociedade que eu quero, não é essa sociedade que a Meire quer, não é essa sociedade que a gente sonha, a gente quer uma sociedade justa. A gente quer uma sociedade onde as pessoas tenham direitos e oportunidades. Por isso que programas do governo federal, como o Pé de Meia, programas importantes como a pessoa poder participar, mesmo sendo filho de pobre, poder participar de uma universidade, ter emprego, tudo isso nos é muito caro, nos é muito importante. Então, através da Comissão de Direitos Humanos, a gente debate todos esses temas e também acho que é fundamental que a gente coloque aqui nosso início de luta, né, contra a privatização da Fundação Casa. A gente já está pedindo uma agenda em Brasília com a Macaé, que é a ministra de Direitos Humanos, para a gente começar a discutir esse tema, porque nós vamos enfrentá-lo como sempre fizemos. Como disse a Meire, o nosso mandato é um mandato de trincheira, e nós estamos indo novamente, a gente na verdade não sai da trincheira, né? É de noite na trincheira, mas a gente pretende cuidar disso com muito carinho. E a Comissão de Mulheres, nós trouxemos essa oportunidade para casa, porque nós não tínhamos um olhar feminino para os projetos de lei que dizem respeito a temas das mulheres, importantes para as mulheres. Então, nós fizemos através de um projeto de resolução, né? Conseguimos aprovar por unanimidade. Hoje é uma realidade. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos das Mulheres e sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nós estamos à disposição para discutir temas fundamentais para a vida humana e para a justiça social. Importantíssimo. E, assim, nos colocar à disposição, né, deputada, de toda a rede que cuida da criança e do adolescente, principalmente do adolescente. Ontem eu estive com a Maria lá nos Salesianos. Sim, ela mandou um grande beijo para a deputada. Obrigada. E visitei lá o pessoal que faz todo o atendimento, tanto as medidas protetivas quanto também a LA. Né? E eles colocaram todas as dificuldades já que estão passando por conta dessa questão da privatização da Fundação Casa. Então, nos colocar à disposição de toda a rede e também dos funcionários da Fundação Casa. Né? A gente tem a Ana Beatriz, que é uma grande amiga nossa, temos grandes amigos, Benjamin, trabalhadores da Fundação Casa, que a gente quer debater, porque nós sabemos que privatizar não é o caminho. Não é. Nós vamos fortalecer, nós vamos de um Estado forte, não um Estado mínimo, mas um Estado forte, com recurso, para poder ajudar as pessoas. É uma grande falácia dizer que penitenciária é para recuperar, que Fundação Casa é para recuperar, da forma como muitas vezes a gente vê o atendimento, tanto na penitenciária quanto na Fundação Casa, não é o ideal. Então nós precisamos aprimorar cada vez mais o atendimento para a gente, de fato, recuperar. Eu acredito na recuperação das pessoas, eu acredito que é possível a gente salvar uma pessoa, que é possível a gente salvar muitas pessoas se a gente fizer um tratamento adequado. Foi uma luta muito grande, né? Muito grande do ECA, muito grande dos militantes dos direitos da criança e do adolescente, de ter uma Fundação Casa hoje mais com melhor qualidade, né? E hoje, deputada, muitas mães rezam para os seus filhos chegarem na Fundação Casa, porque elas rezam para eles viverem. Então, não ter a Fundação Casa ou ter a Fundação Casa na mão de privados, aí a gente vai de verdade sabe que é importante a gente dizer para as pessoas que estão nos assistindo por que eles querem privatizar e por que nós somos contra. Eles querem privatizar porque ninguém quer assumir de fato a responsabilidade. Então é muito mais fácil chamar uma empresa privada que quer obter lucro, porque esse é o objetivo da empresa privada, né? Ela tem 10, ela quer 20, ela tem 20, ela quer 40, ela tem 40, ela quer 80 e assim por diante. É assim na questão da saúde, é assim na questão da educação, é assim em todos os lugares. Agora eles querem também discutir a privatização do sistema penitenciário.
né? E começa pela Fundação Casa. E a gente vai ser contra. Eu fiquei sabendo essa semana que nós temos aqui em São Paulo 3 hospitais que serão privatizados, ou seja, serão entregues para as famosas OS. A gente fez, eu me lembro que quando o Carlos Neder era vivo, nós fizemos uma CPI aqui das OS. Era bárbaro. O que nós descobrimos foi bárbaro, só que nem o Tribunal de Contas, nem a Justiça, nem o promotor, nem ninguém quis tocar o assunto para frente. Então, olha, o Hospital de Heliópolis vai ser entregue para iniciativa privada, o Hospital Ipiranga e o Hospital Darcy Vargas, na Zona Sul. Os servidores estão desesperados, óbvio, porque com certeza o atendimento vai ser feito por funcionários que não são concursados, e os concursados vão ser transferidos muitas vezes para distâncias, outros hospitais muito distantes. O atendimento não tem transparência, não tem eficácia, é ineficaz o atendimento, né? É ineficiente. E tem um outro problema que para mim é muito grave, que eu estava lendo uma matéria sobre isso, que é a questão de fechar as portas, porque o Hospital de Heliópolis, o Hospital do Ipiranga e o Hospital Darcy Vargas são hospitais de portas abertas. O que significa isso? A pessoa chega no hospital doente, ela é recebida. Mas às vezes fica no pronto-socorro, mas ela está sendo atendida, ela está tomando soro, ela está tomando remédio, ela está tomando antibiótico, e quando vaga um quarto, ela vai para o quarto. A pessoa tem atendimento, né? Tem um atendimento que é proporcionado pelo SUS, que é o maior plano de saúde do mundo. Precisa melhorar, tem muita coisa por fazer, mas Padilha está dando um show de eficiência na frente do Ministério. E o fim das portas abertas é exatamente isso. A gente não vai ter mais a pessoa chegando no hospital. Para a pessoa entrar no hospital, vai ter que vir por referência de outro hospital. E aí é que é o problema, né? Porque a gente tem um problema gravíssimo no CROSS, que referencia, mas referencia muito, com muita dificuldade. Eu acho que a quantidade de vagas não é suficiente. Nós temos hospitais ineficientes, com muitas vagas, mas que os leitos não são preenchidos porque não tem como abrir os leitos por falta de recurso. Então, a gente precisa discutir a saúde no Brasil, a gente precisa discutir a saúde no estado de São Paulo, mas não é privatizando. Pelo contrário, é melhorando o atendimento, é dando um atendimento humanizado, de acolhimento, de recebimento dessas pessoas com amor, com respeito, com profissionais capacitados, motivados, né? Profissionais que passaram pelo concurso público e que são preparados para atender a nossa população. E é isso que significa a gente privatizar, por isso que nós somos contra. Exatamente, muito bom. Bom, estamos indo aqui então para o final do nosso, mais aqui, um episódio do nosso podcast, mas antes não poderíamos aqui deixar de falar sobre algo muito importante. Como eu disse, nós estamos indo, esse ano já fez 10 anos que nós estamos aqui na Lespes, já é o 3º mandato de estadual, né, deputada? Mas quem disse que a gente quer parar, né? Não. Parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a deputada que tem uma história no estado como um todo, é extremamente presente em todas as cidades. Quem vai nos acompanhar aí vai dizer, né? Gente, aí a deputada já foi na tua cidade? Com certeza já esteve aí com vocês, ou já está planejado de estar. E a gente tem aí um projeto que é um projeto que eu gostaria muito que a deputada falasse. Pois não. O nosso projeto é um projeto ousado, né? É um projeto que eu entendo que vai ser vitorioso, porque eu acho que tem tudo para a gente representar o interior do estado de São Paulo, né? Eu sou pré-candidata a deputada federal, porque nós não temos ninguém no interior de São Paulo, né, que more no interior de São Paulo e que represente o povo dos assentamentos, o povo dos acampamentos, o povo da roça, as mulheres violentadas, né, todas as dificuldades que a gente tem no interior. A gente precisaria ter uma representatividade em Brasília, né, para estar lá brigando no Congresso Nacional, para estar lá levando para os ministérios, as políticas públicas têm que acontecer aqui, 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 aqui. Quem me conhece sabe que eu sou chata, né? Quando eu pego uma tarefa, eu vou
até o fim. Como disse o meu amigo hoje, eu vou mandar logo para você as datas, porque você é muito ansiosa. E a gente quer fazer isso, a gente quer representar o povo do interior do estado de São Paulo. Mas eu não abro mão da cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? E por não abrir mão, porque eu sei que é um espaço fundamental para o interior, para as mulheres, para a reforma agrária, a Meire Silva, essa que é aqui a líder do podcast, ela vem, né, como pré-candidata a deputada estadual, porque aquela sala, aquela cadeira, aquela mesa que está lá, e todos aqueles problemas, ela vai herdar. É isso aí. É isso, né, Meire? Mas, e assim, dizer... Vocês imaginem do meu orgulho, né, gente? Mas também da responsabilidade. Da minha responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande assumir e receber essa sucessão, né, desse mandato que, com certeza, eu não tenho dúvida que é referência na Assembleia Legislativa pela luta de muitos e de muitas, né? E dizer que o Estado de São Paulo precisa... da deputada Marcelia na Câmara Federal. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu olho e lembro do Haiti, né, que nós entramos aqui em 2015 e no mesmo ano, 2016, eles ocuparam aquela área e até hoje estão lá e nós acompanhamos. Eles entraram em 2015, já fez 10 2015, anos. Né? Nós fomos numa festa de 10 anos. Né? Foi junto, em 2015. A gente entrou em março, eles no final do ano. É uma comunidade de São Paulo, da Zona Leste, e que a história deles se confundem com a nossa. Exatamente. E quando a gente diz o interior do estado de São Paulo, a deputada ela tem história no interior, nas médias cidades e na grande capital, São Paulo. Lógico. Né? A favela, a comunidade de Jacareípe, quando a deputada chegou lá e viu tudo aquilo escuro e toda aquela fiação aparente, aquelas pessoas morando embaixo. Quanta luta não foi? E a gente não parou, porque a Coab não fez o que combinou. Não tem palavra. E nós vamos cobrar. Nós estamos cobrando. Nós vamos cobrar, né? A gente sempre fala isso porque, assim, nós não desistimos das nossas demandas. E tantas outras demandas aqui na capital que a gente vem trabalhando com as ocupações do centro, com a NET, né? Com tantos outros movimentos lá, com o pessoal da FNL, que agora também trabalha aqui na capital, na região sul, na região norte, com a Fabíola, agora lá em Brasilândia, né? Sim. Então, a gente está trabalhando fortemente também na capital. Então, a deputada Marcelia é do estado de São Paulo, né? É das 645 cidades que precisa muito, mas muito, ter essa mulher aguerrida na Câmara Federal. E também precisa ter a Meire Silva, essa mulher aguerrida, na Assembleia Legislativa. É isso. É isso. Por isso que precisa dessas duas mulheres aguerridas estarem aí na trincheira com todo mundo, e nós precisamos de todo mundo com a gente. Porque sozinho nós não somos nada, não é isso? Tem que ter gente junto. Muita gente. Quanto mais gente, melhor. É isso. Então, viva esse mandato participativo, viva esse mandato aguerrido, viva esse mandato de trincheira. Viva a luta. Obrigada, deputada. Obrigada, Meire. Valeu. Valeu. Deus nos abençoe e que Maria passe na frente de todas as coisas. Amém.